eu queria saber se tem condições de colocar o segundo inédito, o único que é digno. Tem condições de colocar ele na tela? Não precisa se assustar, não vou cantar. Eu acho que deve ser o segundo slide daquele inédito. O segundo, o próximo. Isso aí. Eu comentei com a Dani hoje cedo, eu acho que foi proposital, mas ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real. Você consegue ver o invisível? Eu acho que a maioria não, se não consegue invisível. Mas você acredita no invisível? Alguns já começam a concordar. Eu acho que dá. Você gostaria de ver o invisível? Agora eu acho que todos vão lá. Sim, eu gostaria de ver o invisível. E aqui na igreja, as igrejas batistas já têm por esse hábito. Nós não temos imagens, esculturas, a não ser os nossos aparelhos que nós usamos para melhorar a audição, um acompanhamento no louvor, nada mais do que isso. Não temos uma figura para representar, ou seja, para fazer menção daquilo que nós acreditamos. Não temos nada. Porque Deus, desde o começo, Ele abominou isso aí. Ele falou, não faça para você imagens de escultura. Vamos ver em Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas da terra. Então qualquer figura que você possa imaginar, qualquer imagem que você possa imaginar, não serve para adoração. Às vezes a gente pensa só coisas relacionados com a religião, mas qual o relacionamento do religioso de um bezerro de ouro que foi feito logo na saída do povo do Egito? O bezerro, ninguém associa ele a deuses ou a coisas sacras religiosas, exceto na Índia, que lá a vaca é sagrada, é considerada não sei se Deus. Tirando isso, qualquer forma, quer dizer, todas essas formas são idolatria, porque a Bíblia, Deus já fez dessa forma. E são coisas visíveis. O que eu quero chegar aí são coisas visíveis que o homem tem para si, que ele vai representar ou fazer menção daquilo que ele acredita. E Deus condenou. E a gente tem que tomar cuidado com o que é visível, porque nós vamos pegar alguns textos e o visível, ele é passageiro. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, eu já gostaria que alguém lesse, alguém me ajudasse aí, que as folhas das Bíblias aí, folheando, mostra o interesse de cada um em cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Quem achou? Achou, Dani? Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, tudo o que eu vejo é temporário, é passageiro. E aquilo que eu não vejo é eterno. Ao Rei eterno, imortal, invisível. Ele está aqui. Amém. Ele está aqui, está olhando, está recebendo louvor, Ele está conhecendo o coração de cada um e Ele está aqui. Invisível. Mas é certeza absoluta que Ele está nos acompanhando.
E fatos aconteceram, e para isso nós pegamos alguns fatos que aconteceram no Antigo Testamento, de algumas situações de invisíveis, que depois se tornaram visíveis, e nós vamos ver alguns fatos desses. Poxa, mas é tudo invisível e estava do meu lado e eu não tinha visto. E antes disso tem um texto que em 1 Coríntios 10, verso 11, onde fala que tudo aquilo que foi registrado, tudo que está nesse livro, no Antigo Testamento, fala, hoje eu vivo o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento foi escrito para exemplo. Então não é à toa que ele está aqui. Não é à toa porque que ele falou em Êxodo 20, verso 4, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, porque Paulo aos Coríntios ele fala, tudo isso aqui foi escrito para exemplo nosso. E nós vamos pegar alguns exemplos. E quando a gente pega um invisível, tipo profecias, coisas bonitas, como é gostoso. Quando fala que vai vir bênçãos do céu, a gente não está vendo as bênçãos, mas fala, isso aí é bom. Quando fala em prosperidade, em vitórias, são coisas invisíveis aqui que a gente fala, isso é bom. Mas tem algumas coisas invisíveis também que às vezes frustra a gente e a gente não quer aceitar. Mas vamos pegar alguns exemplos. O primeiro está lá em 2 Reis, capítulo 6, de verso 8 ao 23. Ele fala de Eliseu. Eliseu é um nome conhecido, um profeta ousado. Eu achei ele bem ousado, que ele começou a andar com Elias. Elias era um profeta muito citado no Antigo Testamento. E ele começou a andar como se fosse um estágio que ele estava fazendo com Elias. E antes da separação, Elias tentou se desfazer dele. Não, segue seu rumo. Não, eu vou ficar com você até o final. E antes de se separarem, Elias perguntou para Eliseu, o que você quer para você? O que você quer? Ele falou, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Que coisa para se pedir. Mas Eliseu começou a fazer sinais e prodígios, começou a orientar reis, e no tempo dele havia guerra entre Israel e Síria. Estava tendo uma batalha. E nessa batalha, o exército sírio era maior, era mais potente do que o exército de Israel. E então o rei da Síria resolveu fazer uma emboscada. E guerra, vive-se de emboscada e tudo mais, é assim que se ganha uma guerra, como aconteceu com Israel quando foi guerrear com Ai. Vai lá só alguns poucos homens, já tinha perdido uma batalha, vão em poucos agora e saem correndo. Eles vão fazer, estão ganhando. E vai ter um exército atrás. Então essas são ciladas, emboscadas que um exército faz para derrotar o outro. E o rei da Síria fez a mesma coisa com Israel. Vão fazer uma emboscada. E nessa emboscada, Israel vai cair nessa emboscada, nós sabemos onde ele vai passar, e quando ele chegar em tal ponto, em tal lugar, nós vamos encurralar eles e nós vamos ganhar a guerra. E o rei da Síria bolou isso, chamou seus mais chegados ali, vamos fazer uma emboscada contra Israel. E fez. Não deu certo. Israel não passou onde estava programado para passar, Israel não caiu naquela emboscada. Às vezes é coisa normal, às vezes a gente bola um negócio e não dá certo, coincidência. Então vamos fazer o seguinte, vamos bolar outra emboscada em outro lugar. O Israel está indo nessa direção, ele vai passar em tal lugar, e lá nós vamos fazer uma emboscada, nós vamos fazer uma cilada, encurralar eles e vamos ganhar a guerra. Preparou de novo essa emboscada. Não deu certo. O rei já começou a ficar desconfiado. E foi preparando outra emboscada em outro lugar, não dava certo. Ele reuniu seu pessoal mais chegado, aqueles que ele planejou a guerra. Alguém está contando para o rei de Israel o que está acontecendo. E eu quero saber, vai ter um informante nosso aqui que está fazendo isso para eles. E eu quero saber quem que é esse nome. Eu quero saber quem que é essa pessoa que está entregando todo o nosso esquema de guerra para Israel. Os servos dele, até quase temendo, falou, meu rei, não é nenhum de nós, mas é Eliseu. Tudo que nós planejamos,
ele conta para o rei de Israel, eles não vão cair na cilada. E mais, rei, tudo que se conversa na recâmara real, no quarto onde o rei dormia, que não existia lugar nenhum mais seguro, nos reinos não há lugar mais seguro e mais protegido do que o quarto onde o rei dorme. Ali é totalmente protegido e mínimas pessoas que moram dentro do palácio, do castelo, poucas pessoas entram naquele lugar. É reservado especialmente para o rei, rainha e poucos eunucos dele. Então ele falou, o que se conversa no quarto do rei, Eliseu vai e conta para o rei de Israel. Ele sabe tudo. Como que eu vou lutar com um inimigo desse que sabe tudo o que acontece aqui? Só tem um jeito. Vamos pegar Eliseu. Vamos acabar com ele, ou acabar não, mas se eu acabar com ele, nós vamos continuar a guerra. Se eu trouxer ele aqui comigo, às vezes ele vai revelar alguma coisa para mim, eu vou poder ter mais poder contra os meus inimigos. Descubra onde está Eliseu e vão buscar ele. E descobriram, ele estava em Dotã, uma cidade chamada Dotã. E o rei da Síria, ele fez o seguinte, mandou carros e cavaleiros, muitos, e um grande exército para buscar Eliseu. E quando fala grande exército, é um grande exército. Quando Israel foi combater Ai, uma cidade pequena, falou, não vou mandar o povo todo para lá. E quando era só uma parte do povo, uma parte do exército, naquele dia foi 20 ou 30 mil homens. Obrigado, Dani. 20 a 30 mil homens não era um grande exército. Imagine um grande exército com carros e cavaleiros e um grande exército buscar uma pessoa. Devia ter uns 50 para 100 mil pessoas para buscar Eliseu. E agora, cercaram a cidade, cercaram Dotã. Geazi, que era o companheiro de Eliseu, quando acordou de manhã, viu a cidade cercada, correu lá para Eliseu. Eliseu, nós estamos perdidos. A cidade está cercada, de mais de 50 mil homens, cavalos, cavaleiros, tudo. Vieram cercar a gente. Não tem quem ganha disso aí, é um grande exército. Eliseu, calma. Fica tranquilo, não precisa temer. Como não temer? Imagine aí, às vezes, uma tropa de choque ali que, com 20 homens, tem gente que treme, imagine uns 100 mil homens. Dá para tremer, Marcelo? Para vir só te buscar? Vai ser difícil. Até Sansão, com uma queixada de jumento, que foi 1000 homens que ele derrubou, tem muito mais que isso. E foram buscar Eliseu. E Geazi preocupado, vai pegar a gente, agora não tem, a cidade está cercada, nós estamos num monte aqui, como que nós vamos fazer? Não temas. E Geazi não estava entendendo nada, porque não estava vendo nada, só estava vendo o exército inimigo. E Eliseu falou para ele, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou, Senhor, abre os olhos desse moço, faça ele ver o invisível, faça ele ver aquilo que está em nossa volta, ele não está vendo. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu cavalos e cavaleiros de fogo guardando Eliseu, um exército de fogo. Aí eu começo a imaginar, como que eu vou lutar com um rapaz? Ele não precisa nem de arma, ele só encostar aqui, pronto, já vai queimar, se colocar fogo na minha roupa, pronto, não tem como. Cavalos e cavaleiros de fogo, carros de fogo em volta de Eliseu guardando ele. Ele via o invisível, do mesmo jeito que a gente não vê hoje, mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Jesus está recebendo o nosso louvor de uma forma até invisível a esse globo ocular, que, como os antigos falam, que a terra há de comer, a gente não consegue ver, mas os olhos da fé a gente sabe que ele está aqui, a gente está vendo. E a gente precisa ver o invisível. E como eu falei, quando a situação é boa, é gostoso. Alguém vai profetizar a meu respeito, que bom, glórias, vitórias e tudo que a gente não vê, mas a gente se alegra porque está vendo. E quando
o que a gente não está vendo, ele começa a cutucar a gente e falar, ó, é contra você. E a gente vai ver isso. Antes disso, tem um texto, só para falar do invisível que está à nossa volta e a gente não vê. Davi falou em Salmos 3, verso 5. Eu gostaria que alguém lesse. Salmos, capítulo 3, verso 5. Você já pensou na hora que você vai deitar, dorme tranquilo, se acomoda no travesseiro e dorme, se apaga. Quando você acorda de manhã, poxa, eu acordei, o Senhor estava aqui comigo, do meu lado de uma forma invisível, me sustentando. O invisível está comigo, está com você. Se eu acordei hoje cedo foi porque Ele me sustentou. E é isso que está escrito. Se você está aqui foi porque Ele te sustentou. Você queira ou não, Ele te sustentou. Porque a hora que Ele falar, não vou mais sustentar, aí não tem mais jeito. E a gente se apega muito em alguns textos, inclusive, prósperos, bonitos, alguns que eu vou até citar aqui, bem conhecidos. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguma coisa que eu não estou nem vendo agora, mas nada vai me faltar. Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha que gostoso. Eu estou dentro de uma fortaleza, não estou vendo ela, mas eu estou dentro de uma fortaleza. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não estou vendo Ele aqui, mas se Ele é por mim, ninguém. E outro bem usado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou pensando no meu umbigo agora, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas não é bem isso. Ele estava falando que ele poderia passar necessidade, sofrer e até morrer. Mas eu venceria todas essas batalhas, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. E alguns deixam até esse livro, abre lá, geralmente é Salmo 91, fica aberto, como enfeite, às vezes nem lê, mas está lá um enfeite. E eu vou falar um negócio, às vezes a pessoa pode até... É um livro normal, capa, folhas e algo escrito. O que faz a diferença aqui não é páginas que às vezes até soltam e rasgam, mas é o que está contido aqui dentro. E só vai fazer efeito a hora que você começar a ler. Então é um livro comum, fisicamente, como todos os livros. Mas o que está escrito nele é que faz a diferença. O que está escrito nele é que vai fazer você ver o invisível. Aí uma pergunta agora para você. Você tem lido esse livro com frequência? Você tem lido sobre Eliseu e Geazi, que está escrito aqui em Números 22? Você tem aprendido com Eliseu, com esses carros e cavaleiros de fogo? Está escrito aqui. Com que frequência você tem lido esse livro? Usado essas palavras que estão escritas aqui? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? 1 vez por mês? Alguém aqui não comeu dia nenhum a semana passada? Almoçou, jantou, tomou café? Seu corpo está alimentado. E sua alma? E a minha alma? Quantas vezes essa pergunta que eu estou fazendo é porque eu fiz para mim. Quantas vezes eu tenho me alimentado por dia, por semana, alimentado o meu corpo e aprendido? Porque o livro é igual aos outros, capa e página e várias coisas escritas. Agora, o que está escrito é que faz a diferença na minha vida. Outro fato do Antigo Testamento, do invisível, eu falei de Eliseu está em 2 Reis. Agora sim que é Números 22, um fato bem conhecido, que Israel vinha conquistando terras, saiu do Egito e vinha conquistando algumas terras. E
até que chegou na frente de Moabe, a terra de Moabe. E o rei de Moabe, que era Balaque, ele não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha zap, mas ele estava sabendo tudo que aquele povo que saiu do Egito, como que foi a saída do Egito, devastou o exército de Faraó, junto com Faraó. Ele sabia que ele tinha feito há poucos dias com Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, que eram reis poderosos na época, acabou com eles, aniquilou eles, matou o povo, matou os reis, e agora chegou a vez de Moabe. Esse povo numeroso, que está acabando com vários exércitos, o meu é pequenininho, e agora o que eu vou fazer? Eles vão matar todo mundo aqui, não vai ter jeito, não tem escapatória. Mas acendeu uma luz para Balaque. Espera lá, eu vou fazer o seguinte, tive uma ideia, eu vou chamar alguém para amaldiçoar esse povo, e se amaldiçoar eles, eles vão ser aniquilados entre eles mesmos, e eu estarei livre. Que boa ideia de Balaque, vamos amaldiçoar esse povo. E lá em Números 22, ele resolveu chamar uma pessoa de nome Balaão, que vários já ouviram falar. Ele falou, chamou o pessoal dele e falou, vai lá, chama Balaão, que eu sei que quem ele abençoar vai ser abençoado, e quem ele amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então vou pedir para ele amaldiçoar esse povo de Israel, eles vão ser amaldiçoados e nós não vamos morrer pela mão deles. E foi alguns príncipes chamar Balaão. Balaão, Balaque está te chamando lá, precisa conversar com você, porque está acontecendo isso, tem um povo aí de Israel que está chegando para você amaldiçoar. E ele não veio na primeira vez. Ele foi consultou a Deus, falou, eu não vou amaldiçoar esse povo não, porque é o seguinte, eu fui consultar a Deus e Deus falou, não vai com esse povo, não obedece eles, não vai, não interessa o dinheiro que eles estão oferecendo, não vai com eles e não amaldiçoa Israel. Balaão foi lá, não vou com vocês, não vou amaldiçoar eles, porque Deus não quer que eu amaldiçoe esse povo é dele. Eles voltaram e falaram, Balaque, ele não vai vir não. Não, mas eles vão matar a gente aqui, eu vou entrar no desespero. Pegou uns príncipes mais nobres ainda, mais dinheiro, falou, eu faço o que for para ele lá, eu vou deixar ele super rico, mas manda ele vir. E foi novamente o pessoal lá chamar ele, Balaão, o rei está te chamando, é para você ir lá para você amaldiçoar aquele povo. Mas eu já falei, não é questão de dinheiro, é questão que Deus falou para não amaldiçoar esse povo. Mas tudo bem, fica aqui, eu vou perguntar novamente a Deus o que eu devo fazer. E ele novamente, Deus já tinha falado não. Ele foi novamente, Senhor, vou amaldiçoar esse povo? Aí Deus primeiro perguntou, Deus perguntava, quem que é esse pessoal aí? Como se Deus precisasse de saber disso, não soubesse. Vai lá, acompanha eles. Você vai fazer só o que eu te falar, acompanha eles. E Balaão foi acompanhando eles. Aí chegou lá, Balaque falou para ele, quero que você amaldiçoe esse povo. Tá bom, vamos amaldiçoar. E começou vamos pelo caminho aí, que nós vamos ver o que nós vamos fazer com esse povo. Balaão montou no seu jumentinho, chamou 2 companheiros seus e estava indo. No meio do caminho, para surpresa lá, normal, seguindo, pilotando seu jumentinho, seus amigos, tal. Aquela jumentinha que estava acostumada com ele, da estrada, de repente saiu da estrada e começou a entrar no meio do mato. Balaão eu acho que era impaciente, já puxou ele de volta na estrada e surrou o jumentinho dele. Por que está saindo? E a Bíblia fala que deu uma surra no jumentinho, porque saiu da estrada, saiu do caminho. Vamos seguindo. Nisso, entre parênteses aqui,
Por que ela saiu desse caminho? O que será que tinha acontecido? Alguma coisa invisível também? A Bíblia relata que o anjo do Senhor estava bem no meio do caminho, com a espada desembainhada. E a espada desembainhada naquele tempo significava que alguém ia morrer. A jumentinha viu, foi para o meio do mato lá. Opa, eu não vou nem passar perto, vou sair no meio do mato. E porque ela fez isso sem Balaão saber, ela tomou uma surra de Balaão. E desviou, pegou a estrada na frente de novo e foi. O anjo do Senhor foi num lugar um pouco mais apertado. 2 paredes, uma de cada lado, era uma vinha de uva, uma plantação de uvas, e um lugar mais apertado. E o anjo do Senhor se colocou no caminho com uma espada na mão, desembainhada. Sinal que alguém ia ter que morrer, quem fosse enfrentar ele. O que a jumentinha fez? E agora? Não dá para ir para o campo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar apertado aqui, ó, e passou, desviou do anjo do Senhor. Balaão, sem saber de nada, espremeu a perna dele e machucou ele. Segunda surra que a jumentinha levou. E couro nessa jumentinha, poxa, esbarrando meu pé e tudo, machucou, já vai. E agora? E a jumentinha continuou andando. Aí o anjo do Senhor foi e colocou num lugar mais apertado ainda. Aí não dava para passar de jeito nenhum, nem pela direita, nem pela esquerda. E a jumentinha vindo, ela viu o anjo do Senhor na frente de novo com a espada desembainhada. E Balaão nada, não estava vendo nada. Aí ela chegou, viu que não tinha por onde passar, não tinha por onde desviar, ela pegou e se deitou embaixo de Balaão. Balaão não... E começou a bater nela. E sorte sua, jumentinha, que se eu tivesse uma espada aqui, eu te mataria hoje. Aí o que o anjo fez? Antes de abrir os olhos de Balaão, abriu a boca da jumentinha. Por que você está me batendo? A jumenta falando agora com Balaão. Por que você está me batendo? Eu não te servi sempre. Desde quando você me adquiriu, eu tenho te servido. Eu tenho feito isso alguma vez? Não, você nunca fez isso. Hoje foi a primeira vez. E dito isso, aí o anjo abriu os olhos de Balaão. E ele viu o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. E já se prostrou ali. Agora eu estou vendo o invisível. Aquilo que só a jumentinha tinha visto. E apanhou porque viu e respeitou. Agora Balaão viu o invisível que estava na frente dela. E o anjo falou para ela: Balaão, se essa jumentinha não tivesse me respeitado como ela respeitou, eu ia matar você e ia deixar ela com vida, porque o responsável era você. Então Balaão, a partir daí, ele começou a ver o invisível. E aí caiu na mente dele, falou: o Senhor se irou comigo, eu pequei, porque Deus a primeira vez falou, não vai. E eu fui consultar Deus de novo, fui persistir. E aí, quer que eu vou? Então tá persistindo, Balaão, vai lá. E enfrentou o anjo do Senhor com uma espada na mão. Falou: olha, se minha jumentinha... Aí ele tinha que agradecer a jumentinha, que se ela investisse contra o anjo do Senhor, ele ia me matar e ia deixar a jumentinha viva. Então o anjo... E agora? Eu vou voltar então, eu vou embora daqui, não vou mais com esse pessoal. Agora, Balaão, você vai. E você agora vai obedecer. E você vai falar tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. E Balaão foi e obedeceu. O mais importante é isso, que dali para frente ele obedeceu. E o quanto eu tenho obedecido, o quanto você tem obedecido. Nós falamos de alguns versículos, Salmo 23:1, vários versículos que a gente se empolga em ler. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. São palavras, são promessas de Deus. E agora, quando você ouve o versículo, fala que no mundo você vai ter aflição. Também está escrito aqui, que no mundo tereis aflições. Quando Jesus... ele fala simplesmente assim: se você quer me seguir, Jesus falando, se você quer me seguir,
Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Até onde eu estou disposto a me negar? Poxa, mas eu vou me negar, eu vou te negar tudo aquilo. Quando eu me nego a tudo aquilo que está em minha volta e ao meu alcance. E carregar uma cruz, gente, e agora? Está disposto a obedecer como a Balaão, depois de ter enxergado o invisível, ter visto o invisível? Está disposto a obedecer? Aí eu falo, ser crente não é fácil. Se fosse fácil, não seria sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, e se a gente abrir a Bíblia em Hebreus 1:1? Hebreus 1, capítulo 1, verso 1. Alguém que não tenha lido ainda? Eduardo, você achou? Você pode ler para nós? Uma voz diferente assim, alegra muito o povo todo aqui. Deus falou por Eliseu, Deus usou todos os profetas, desde Moisés até João, usou todos eles para falar com o povo antigamente. Hoje Ele está usando a palavra dEle. Ele está usando esse livro, que é igual a todos os livros. O que é diferente nele é as palavras que estão contidas aqui. Nenhum homem, de todos que se passaram no mundo, pode pegar qualquer um, pode fazer uma seleção, Sócrates, Platão, quem vocês quiserem, não teve a capacidade de fazer nada tão puro e verdadeiro como está nesse livro. Não foi repetido em livro nenhum. Não se consegue fazer uma outra Bíblia, algum livro tão eficaz quanto esse. E Deus tem falado por nós hoje, através do Filho, através de Jesus, que antes de eu pegar uma cruz e seguir Ele pegou a cruz primeiro. E carregou. E não era leve não, era um negócio pesado. Jesus, ele foi carpinteiro, ele não tinha um... Depois ele jejuou 40 dias, sofreu muito, mas carregar madeira, ele sabia carregar madeira. Ele de quando nasceu até os 30 anos, ele fez muito isso aí. E ele carregou a cruz, que não era dele, era emprestada, como a Vitória falou aqui. Aquela cruz era emprestada, era minha. E ele pegou para ele e carregou. E o pior, só carregar é simples. Para saber a consequência depois, eu prefiro carregar 3. Eu vou carregar de uns 3 ou 4 aí. Eu não usando ela depois, tá bom. Mas depois, ele usou. Ele foi pregado, como o pastor tem frisado aqui várias vezes, pendurado. Eu, uma vez, acho que esqueci até o braço, foi esse aqui, não fiquei pendurado, mas enrosquei em uma trave quase ao ponto de ficar pendurado. Mas imagine um prego atravessar, aqui, outro na mão, outros nos pés, você levantar com o pé, machuca o pé, está pendurado com a mão, está machucando, e vai sofrendo, e vai minguando, até a hora que o corpo não aguenta mais. Aquela cruz que ele levou, não era dele não, ela era emprestada. Aquela cruz era minha, era sua. Estamos dispostos a obedecer Ele, mesmo nessas situações, porque não vai ser à toa. Um dia vai ter um país, muito breve, um país, uma morada. Aqui nós temos a Bíblia fala que essa casa terrena, nós vamos ter um edifício celestial, que já está reservado. O invisível que a gente não vê agora, mas os olhos da fé vê. Porque ele falou que ia preparar moradas. E a Bíblia fala que esse aqui é uma casa terrestre. Ele preparou um edifício. Pega uma casa e pega um edifício, vê se tem diferença.
A diferença é enorme, enorme, que a gente não consegue nem imaginar. Aqui a gente consegue, mas lá a gente não imagina, a gente não consegue. Mais alguns textos para a gente caminhar para o final, que vai fazer diferença. O que faz a diferença? É esse livro aqui. Não temos imagens, como falamos, não temos esculturas, não temos nada para nos apegar, porque a Bíblia condena, Deus condenou, mas temos esse livro, que é um livro diferenciado pelo conteúdo que está nele. E para a gente não errar como Balaão também errou, Eliseu errava, ele era pecador como nós, e para eu não errar, eu tenho que conhecer esse livro. É a única forma, eu conhecer isso aqui, eu não vou errar. Porque está em Mateus 22, verso 29. Eu gostaria que mais alguém lesse agora. Mateus capítulo 22, verso 29. Daniel, achou? Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Certo, mas tem uma outra versão, alguém tem uma. Eu gosto da... Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras. Vocês erram. Errais porque não conheceis esse livro aqui. É esse livro aqui que nós erramos quando não conhecemos ele. Então está aí a necessidade, quando falei, quantas vezes qual a frequência com que você lê? Quanto menos frequente você lê, mais você erra. Isso é óbvio. Não precisaria nem falar. Quanto mais você lê, menos você vai errar. E errar para com Deus é ruim. É o terror errar para com Deus. Então vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Que hoje ela está para nós de mão beijada, mas os profetas morreram para escrever isso aqui. Os apóstolos morreram. Jesus foi o principal que morreu. Para selar esse livro, para nós termos ele hoje. E conhecer e não errar. Davi ainda falou em Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esse livro também é lâmpada. Em Salmo 119 também, 105. São versos bem conhecidos que muitas crianças conhecem eles. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu acho que quem já trabalhou aqui no sítio, na roça, na lavoura aí, eu quase não trabalhei na roça, né? Mas eu tive a experiência uma vez de andar à noite, sem luz, carregando um galão de combustível numa terra tombada. Era eu e um rapaz, a gente estava mexendo com um trator, peguei 2 galões, ele pegou 2 também, e vamos andar à noite no escuro numa terra tombada. Gente, eu, graças a Deus pelo vigor físico, gemendo e indo. Ele estava vindo atrás, eu escutava um gemido mais alto e um tombo. Opa, vamos lá, levanta aí, vamos embora. Outro tombo. Gente, aquele senhorzinho, ele caiu acho que umas 4 ou 5 vezes para andar 30 metros. Então, quando você não quiser cair, é essa lâmpada. Aí você vai ver onde você vai pisar. É com esse livro. E tudo isso para que eu possa ver o invisível, que está em Hebreus 11, verso 1. Agora sim nós vamos ver totalmente o invisível. Hebreus 11, verso 1. Irmão Gervásio, achou? Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova daquilo que não se vê. Então, quando eu falei no começo que nós não estamos sozinhos aqui, e Ele está esperando o seu louvor e o meu, e está esperando um conhecimento meu para honrar Ele mais. Ele está aqui no nosso meio. Ou você pode ser aquela pessoa que está em Apocalipse 3,17, para a gente encerrar. Deixa eu colocar o óculos aqui, eu vou ler. Apocalipse 3, verso 17. Que não conhece esse livro, que se acha que conhece alguma coisa, não tem sabedoria. 3,17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Não existe uma situação pior para com Deus do que estar numa situação como essa. E aqui eu peguei principalmente porque falar cego, não vê que esse livro, que aponta unicamente para Jesus Cristo, é a saída, é a luz, é a vida que ele aponta que é Jesus Cristo. Então eu posso ver o invisível, eu posso convidar esse invisível para morar no meu coração e para ele fazer morada, porque essa é total diferença, e não tem diferença além dessa que a gente possa seguir. Jesus Cristo. Agora, o que eu queria incentivar, a leitura desse livro, o conhecimento desse livro, que seja 10 minutos por dia, 5 minutos, meia hora, e se alimente todos os dias, porque a minha alma, o meu coração precisa dessa palavra, o seu eu também sei que precisa, e vai fazer toda a diferença para a honra e glória de Deus. Pai maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Ela é viva, ela é eficaz, apta para discernir os nossos corações, abrir nossos olhos, Senhor, para que possamos ver o invisível, ver, Senhor, aquilo que é eterno, e só o teu Filho Jesus é eterno, Pai, e Ele nos preparou a eternidade. Ele enfrentou uma cruz para que eu pudesse desfrutar dessa eternidade com Ele, ó Pai, e essa cruz que não era dele, era minha. E eu quero te agradecer, ó Pai, por tão grande salvação que foi através de Jesus Cristo, teu Filho. E agora quero te pedir, Senhor, por esse rebanho, Senhor, essa igreja batista, Vida em Cristo aqui em Junqueirópolis, cada um que ouviu a tua palavra, que essa tua palavra, Senhor, que não é minha, que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações e possamos cada dia prosseguir no caminho que é Jesus, ó Pai. E é em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém, Senhor.